Olá, comunidade TV 247. Estamos iniciando mais uma vez o programa Conexão Lisboa e hoje temos como entrevistado aqui o nosso querido Mamadou Ba. Eu sou Carlos Horta, somos um dos colaboradores da TV Carne Lisboa e primeiramente queria agradecer a sua disponibilidade de estarmos aqui no SOS Racismo para essa mais entrevista. E tudo bem consigo? Obrigado. Para já também peço desculpa por não ter podido ir ter convosco, mas o momento é tão particular, infelizmente particular, né? E obrigado também pela oportunidade. É sempre um gosto estar convosco. Muito bem, então começamos justamente, que acho que é o motivo, é a questão da semana. Para todos que estão no Brasil e não conhecem um pouco de Portugal, basicamente no bairro da Amadora, nessa semana passada, foi um policial, acabou por agredir uma senhora que é negra. Tem imagens que são bem horripilantes, que chega, está toda esbofeteada, a sangrar. E, Mamadou, nós temos a clareza que essa violência racista é um pouco que aparece, mas é uma violência também racista que não aparece, que é estrutural, que nós conversamos um tempo atrás. Como que se enquadramos, digamos, dentro da realidade portuguesa, esse fenômeno assim, violento, basicamente? Bem, este caso acontece num dia particular, porque coincide com precisamente o aniversário de uma agressão que tinha acontecido precisamente mais ou menos nas mesmas condições, nas mesmas circunstâncias, no bairro Jamaica, em que agentes de polícia entraram num bairro e desataram a agredir uma família inteira, de uma forma violenta. Na altura o país parou para falar sobre isto, uma parte do país indignou-se, a outra parte optou por subir para o lado. Um ano depois, exatamente um ano depois, nós temos um agente de polícia que faz mais ou menos, ou rigorosamente quase a mesma coisa, com alguns requintes sórdidos na forma como a agressão decorreu, não é? Esta pessoa foi agredida simplesmente porque a filha menor não tinha o passe, e é bom lembrar que em Portugal, por lei, as crianças são isentas de passe até os 12 anos. E esta criança assistiu à agressão da mãe, que foi detida e conduzida na esquadra, e durante todo o percurso da viagem do sítio onde começaram as agressões até a esquadra, ela foi sendo agredida dentro do carro, em que estavam outros agentes que não impediram que a agressão parasse. E há outro elemento nesta história que é bastante horripilante: o facto do agente, enquanto estava a agredir essa cidadã, estava a proferir insultos racistas contra ela e chegou a sacar a pistola para ameaçá-la, dizendo que ia matá-la ali dentro do carro. E há uma circunstância em relação a isto tudo, é o posicionamento institucional. Quando isto acontece, nós temos duas reações imediatas. A primeira é da Direção Nacional da Polícia, que começa por desvalorizar a agressão e, sobretudo, tentar culpar a vítima da circunstância das agressões de que ela tinha sido objeto. E há depois uma segunda reação de um sindicato controlado pelos fascistas, pela extrema-direita dentro da polícia, um sindicato chamado Sindicato Unificado da Polícia, que emitiu um comunicado básico muito racista, não apenas se solidarizando com o polícia criminoso, mas insultando de uma forma racista a mulher que tinha sido vítima. E criou-se um grande debate na sociedade portuguesa sobre este caso, como tem-se criado debate sobre outros casos antecedentes, ou precedentes, digamos assim. O que é que isso nos revela, na minha opinião? Há duas leituras que podemos tirar daqui. É que quando a polícia se sente legitimada para fazer este tipo de violência, significa que o racismo é estrutural. Não é só o racismo institucional que está aqui a manifestar-se, não é? Ele está claramente a estender-se em todas as esferas das relações de poder na sociedade. E as forças de segurança são um dos instrumentos, não é, do Estado para a gestão das relações sociais de poder na sociedade. E quando um agente da autoridade se dá o direito de agredir porque acha que está protegido, porque goza de uma certa impunidade, como tem sido até agora, significa que a estrutura do racismo também está ossificada nas instituições. Né? E ela tem uma componente muito significativa
do posicionamento ideológico e do posicionamento de disputa pelo poder. E eu costumo sempre dizer que era bom que as forças progressistas começassem a olhar com algum olhar mais pormenorizado, mais fino, a questão do racismo institucional, porque só é possível haver racismo institucional se houver racismo estrutural. Só é possível haver racismo estrutural se o racismo se transformar numa prática cultural, né? Em que ele é banalizado, em que as pessoas acham normal, legítimo, que uma pessoa seja violentada por aquilo que ela é. E que isso não sirva de motivo para que haja uma chamada de atenção do ponto de vista institucional, mas também uma capacidade de mobilização das forças progressistas, nomeadamente da esquerda, para assumir a sua posição. Há aqui uma coisa que está a acontecer no país nos últimos 10 anos, é que há uma infiltração sucessiva da extrema-direita nas instituições do Estado. Há uma estratégia de captura institucional das instituições para uma agenda maior de conquista do poder pelo fascismo em Portugal. E isto não é segredo, não somos nós que estamos a sermos tremendistas. Há relatórios internacionais a já indicar a infiltração da extrema-direita. E é bom também que se perceba que o que nos leva a esta circunstância é o modelo econômico em que nos encontramos, né? Não é possível nós falarmos de racismo sem falarmos de capitalismo. E tal e qual também como não é possível falarmos de capitalismo sem falarmos de racismo. Nesse ponto, eu queria colocar uma questão nesse sentido. Grande parte desse progressismo, digamos, da esquerda, não tem colocado, digamos, a questão racial como a questão de gênero, numa perspectiva também econômica, não só porque caímos só no economicismo, mas uma também de ser anticapitalista, porque a própria gente fala, não adianta ser antirracista se não for anticapitalista. Então, como que nós, digamos, como movimento de esquerda, devemos articular isso com a sociedade, de um modo geral? Eu acho que a esquerda precisa urgentemente de fazer um adjornamento, se pudéssemos falar na linguagem dos conservadores, que é uma catarse coletiva, porque o nosso trajeto e o nosso património ideológico e programático ficou contaminado pela ideologia capitalista, pela doutrina capitalista neoconservadora, no sentido em que nós não estamos a perceber que não é possível hoje em dia, nomeadamente em sociedades pós-coloniais como o Brasil, como a Europa, haver qualquer combate anticapitalista que não dê centralidade política à questão racial. É impossível isso acontecer. Sem esta centralidade política não há possibilidade nem capacidade de combater o racismo e as desigualdades que lhe são associadas. Portanto, é importante que se faça este exercício e este esforço e este compromisso, porque senão nós vamos continuar a assistir ao que temos assistido nos últimos tempos, um pouco por toda a Europa, em que de repente toda a gente diz: mas como é que é possível a extrema-direita agora está a ganhar votos nos sítios onde era o Partido Comunista que tinha influência, onde era a esquerda que tinha influência? Porque é que nos bairros populares na Europa de repente nós temos uma grande penetração da extrema-direita? Porque não perceberam é que o que os conservadores, o que os capitalistas conseguiram fazer é transformar os pobres em sentinelas do sistema, né? E se não perceberem isto, não vão conseguir combater o racismo. Porque há uma coisa que é óbvia. Há, evidentemente, uma dimensão subjetiva na forma como as pessoas racializadas encaram a questão racial, e as pessoas também, da maioria branca, encaram a questão racial. Independentemente da natureza da violência do capitalismo sobre as pessoas da classe trabalhadora branca, essas pessoas encontram sempre uma subjetividade que lhes permite pensar que estão acima dessa violência, porque há uma outra camada abaixo deles. É o salário moral, é o salário moral. O professor Silvio usa essa expressão. E isto é absolutamente determinante para a esquerda. Se ela não perceber isso, ela vai perder definitivamente o combate contra a hegemônica, contra a direita e contra a reação. É o que está a acontecer.
Ou nós incorporamos isto e percebemos que nós não podemos alimentar nunca mais e jamais o combate dos deserdados do sistema, nem podemos promover aqui uma espécie de hierarquia das precarizações que o sistema induz, né? Portanto, é preciso nós resgatarmos uma forma muito mais, diria, programática, a componente capitalista do racismo e perceber que para enfrentarmos o racismo teremos que perceber as suas nuances. E há uma coisa que vamos ter que fazer, não basta, eu digo sempre, sou um bocado criticado por isso, mas acho que isto é um dos erros da esquerda. Nós não podemos confundir os papéis dos instrumentos para da luta para a transformação social. Uma coisa é o partido enquanto instrumento central. Outra coisa são os movimentos. Uma coisa e a outra são essenciais para nós ganharmos contra a hegemonia, evidentemente. Mas há uma distinção que é preciso fazer se nós queremos levar a sério o combate contra o racismo. A primeira é, os movimentos podem ter e devem ter, essa é a sua função principal, capacidade de mobilização, capacidade de agenciamento e de agendamento. Isto é um papel central do movimento. Um partido tem que ambicionar um pouco mais. Um partido tem que ter agenda, obviamente, porque tem que fazer combate contra o hegemónico. Mas um partido tem que ter um programa. Uma agenda sem programa não leva a lado nenhum. E o grande problema é que a esquerda passou muito tempo a ter uma agenda antirracista sem ter um programa antirracista. Ora, não é possível, do ponto de vista do combate ideológico, nós derrotarmos o racismo sem termos um programa antirracista. Não dá. Porque a centralidade política do racismo obriga a que nós tenhamos substância programática também. Não é? Portanto, se não houver substância programática, nós podemos ter sempre bandeiras, não é? Mas elas caem no primeiro opção, a bandeira cai. Não é? É o que tem acontecido à esquerda na questão racial. Ela levanta a bandeira, ou muitas vezes o que eu chamo um bocado de campismo político, que há uma estação em que monta a tenda, passa a estação, desmonta a tenda e vai a vida. Não. A vida das pessoas racializadas, ela é cotidianamente atropelada pelo sistema. Portanto, o partido tem que estar cotidianamente com elas se quer realmente responder aos problemas com que se confronta. Senão, está a enganar-se a si próprio e está a enganar os outros, não é? E acho que, ao fim e ao cabo, depois entrega a vitória aos abutres, é o que tem acontecido. Então, exatamente quando o Mamadou fala da questão que, por exemplo, no caso português, nas eleições legislativas, muitas zonas de Portugal que votavam no antigo Partido Comunista acabaram por votar num partido de extrema-direita, como nego falar o nome, mas votaram. Então, essa é mais ou menos o que acontece na França também, que as zonas que votaram no Partido Comunista Francês passou a votar no Partido Nacional. Como que esse processo é uma questão ideológica, uma questão de sistema-direito, tentar dar respostas simples para problemas complexos, nesse sentido, da questão do programa, quando tu fala que falta programa? Eu acho que é uma combinação das duas, não é? Ou seja, obviamente não seria possível haver um deslize eleitoral da esquerda para a extrema-direita se não tivesse havido uma derrota programática. Parece-me óbvio. No entanto, também há uma coisa que me parece também evidente, é que a esquerda perdeu uma coisa importantíssima na política. Não há hipótese nenhuma de fazer contra a hegemonia, combate contra a hegemónico, sem capacidade de incorporar dimensão subjetiva da condição em que se encontram os sujeitos políticos. Isso é impossível. E então, o nacionalismo na Europa, em particular, é um nacionalismo que está muito contaminado pelo legado colonial. Então, há uma camada importante do setor popular da sociedade que está minada e contaminada pela ideologia colonial. Não é? Há uma espécie de colonialite aguda, uma espécie de doença, né, que também entrou dentro deste povo. E as elites têm falhado neste diagnóstico. Não é?
porque tem tido grandes tiradas abstratas relativamente a conceitos genéricos sobre igualdade e transformaram dispositivos políticos em slogans, né? Nós não podemos fazer isto. Nós temos que ter slogans, evidentemente, porque temos que fazer combate contra ideológico, temos que fazer combate contra hegemónico, mas o slogan só por si não chega, porque o slogan não alimenta uma barriga vazia, né? E o que tem acontecido nessas zonas pauperizadas, que eram zonas industrializadas, em que há um fenómeno de degradação do sistema económico, os instrumentos de produção passaram para zonas mais periféricas ainda do globo, né, nomeadamente a Europa do Leste, a África ou a Ásia. E então o que é que acontece? Essas zonas que tinham outro tipo de redes também sociais, de solidariedade, também definharam, não é? Porque o tecido industrial, o tecido produtivo também definhou, não é? E há uma precarização permanente das relações laborais dessas camadas numerosas da população, e há uma espécie de comodização da relação profissional, né, relação de trabalho. Isto fragiliza objetivamente as relações de solidariedade, de proximidade entre pessoas da mesma classe, né, porque há uma cultura de competição que se instalou na classe operária, na classe trabalhadora, para sobreviver, obviamente. E a esquerda não tem sabido responder a isto, porque não adianta nós, por exemplo, propormos combate contra a precariedade se não fizermos um combate cerrado contra as leis laborais, não é? Se não resgatarmos mecanismos estruturais das relações de força entre capital e trabalho, que é, por exemplo, dizer que em qualquer circunstância o que tem que prevalecer são os instrumentos de contratação coletiva, por exemplo, e fazer disto fim-capé, não é? Ou seja, não ceder às migalhas que o sistema nos vai dando para nos fazer crer que está a alterar alguma relação de forças, quando o que ela está a fazer é simplesmente, o que o sistema está a fazer é autoproteger-se, não é? Transformar os pobres em suas sentinelas. Eles estão lá em cima, o povo continua a disputar-se até que as migalhas acabem e eles arranjam outra vez uma outra forma de tornar a coisa um bocado menos tenso, e nós vamos nessa bola de neve a fingir que estamos a combater o sistema quando o sistema está a nos comer, não é? É uma estratégia autofágica do ponto de vista do longo prazo, não é? do tempo longo, porque não resulta. Porque eles estão presos à lógica do próprio sistema, não saímos da própria. É uma... Como se diz aqui? Um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso, não é? E isto tem sido um bocado a resposta da esquerda, infelizmente, e acho que está a perder um bocado o seu papel histórico, que é não ficar preso à dimensão imediata do conflito político e social, né? Ter algum projeto estratégico de longo prazo e depois procurar acumular forças para o confronto, né? No cotidiano, no dia a dia. Acho que faz imensa falta esta visão estratégica, e na questão racial simplesmente acho que por cobardia e por taticismo eleitoralista, no caso europeu, o que fez perder os partidos de esquerda o terreno relativamente ao avanço da extrema-direita é tentar um bocado mimetizar o que a social-democracia fez da década de 90 até agora, que é recuperar e higienizar a retórica da extrema-direita, pensando desta forma pode criar um cordão sanitário, não é? Do ponto de vista institucional. Ora, isto é impossível, porque eu gosto de dar o exemplo da Marine Le Pen sempre. Marine Le Pen, quando surgiu, a esquerda teve duas atitudes, todas elas que levaram diretamente para a parede. A primeira era não se falar do assunto. Não se fala dela, porque quanto menos falarmos dela, menos visível ela se torna. Ora, isto é como quem diz, entra um elefante na sala e diz,
põem a porcelana no chão, não se passa nada. Não é? É uma estratégia estúpida. A outra estratégia é dizer, não, nós temos que recuperar o discurso dela, o discurso securitário, o discurso da responsabilidade e o discurso da republicano, né? Por exemplo, em que de repente nós temos o Estado a transformar-se quase numa espécie de proselitista do laicismo, em que o Estado quer entrar na vida privada das pessoas, nomeadamente sobre as questões da afirmação de religião ou não no espaço público. E a social-democracia recuperou esse discurso, tentou higienizá-lo um bocadinho, com frases bonitas e tal, e a direita e a esquerda tentam mimetizar esse discurso, né? Falando sempre em limites que não são ultrapassáveis do ponto de vista dos direitos humanos. Ora, não perceberam uma coisa, é que a teoria do direito do humanismo ocidental é uma teoria capitalista, é uma teoria eurocentrista. Portanto, é uma teoria que só está preocupada na sua própria sobrevivência, não está preocupada em mais nada. Então, se a esquerda cai nesse engodo e copta esse discurso, facilita a vida à extrema-direita. Por que o André Ventura? André Ventura é o primeiro facho a entrar no Parlamento em 45 anos de democracia. Vocês acham que por que ele só sufoca na comunidade cigana? As pessoas deviam se perguntar isto. Porque a comunidade cigana são 50 mil pessoas em Portugal. É nada. Não é nada. 50 mil pessoas não se faz sobreviver nenhum partido. Mas ele percebeu. O inimigo comum, digamos assim? Ele percebeu que a esquerda tinha dificuldade com este assunto, que não tem coragem de enfrentar isto, e percebeu que uma parte do sistema, do ponto de vista cultural, tem isto absolutamente cristalizado na sua cabeça. E então, qual é o melhor cavalo de batalha que ele pode usar? É a ciganofobia. Ele é um megafone da ciganofobia estrutural no Parlamento. E seria tão fácil desmontar o André Ventura, porque há números para o desmontar. Há números que existem. Em Portugal há 300 mil pessoas, 296 mil pessoas que recebem heresia. Dessas 296 mil pessoas que recebem heresia, só 7% são ciganas. 7%. E dessas 7%, 4,7% dessas 7% recebem cerca de 180 euros. Que do ponto de vista financeiro orçamental é quase nada. Não, é zero. É zero. Pessoal, no Brasil, para quem não sabe, isso é como se fosse um Bolsa Família português, é um auxílio às famílias, é mais ou menos isso. É zero. Portanto, se a esquerda não é capaz de vir a público desmontar, isso tem um argumento absolutamente básico. Não é? O meu filho tem 15 anos, ele consegue fazer estas contas. Mas, Mamadou, qual é a minha pergunta que eu quero fazer? No Brasil também, quando começou essa questão do avanço do Bolsonaro, da própria extrema-direita, nós começamos a observar um detalhe que o argumento racional não chegava lá. Também não. E a questão é, muitas vezes há uma componente psicológica aí que eu acho que é muito importante. Como que lidarmos que uma pessoa que é em português, não há racismo em Portugal. Eu falei, então vão um dia comigo às 6h30 da manhã na porta da universidade onde eu trabalho e vão ver quem são as pessoas que entram para limpar a universidade. E esse que eu acho que é o X da questão. Eles não conseguem reconhecer esse racismo velado, digamos assim. Como que damos um salto para essas pessoas? Porque eu sei que essa pessoa não é fascista, mas ela tem uma dificuldade tremenda em reconhecer que é um racismo que oprime as pessoas. Há uma escritora que morreu no ano passado, a Toni Morrison. Ela tem uma resposta caricatural, mas que ajuda um bocado a desmontar isso, não é? Ela diz que um dos problemas do racismo nas camadas populares, não é, tem a ver com uma coisa que os poderosos usam com uma perfeição extraordinária: o medo.
Afeto, não é? O medo. E ela dava um exemplo, dizendo que, se vocês repararem, as mortes de pessoas racializadas nos Estados Unidos, a maioria delas, as pessoas morreram a correr, a fugir. Levaram um tiro nas costas, muitas vezes, a maior parte das vezes. E ela fazia uma pergunta ingênua, mas era uma pergunta para nos refletirmos. E ela dizia: como é que uma pessoa armada tem medo de uma pessoa que está a fugir dela? Isto é uma imagem, não é? Mas é uma metáfora. Que é como é que nós contribuímos para que o medo se cristalizasse nas pessoas mais frágeis das relações de poder nas sociedades, que são os trabalhadores e as trabalhadoras, as pessoas mais vulneráveis do ponto de vista das relações de poder, do sistema. Porquê? Porque subjetivamente nós conseguimos, nós enquanto, estou a dizer nós, mas não somos nós, eles conseguiram, o capitalismo conseguiu fazer com que essas pessoas acreditem, primeiro, que são algo mais do que as outras pessoas e que podem, dentro da violência sistémica, ainda safar a pele em relação a outras, e que essas outras pessoas, ou seja, a tal outrificação, né? Esse outro até pode ser uma ameaça ao pouco de sossego que elas conseguem ter dentro da violência sistémica em que elas vivem. Por isso que eu digo, uma das falhas, uma das nossas falhas, é nós acharmos que podemos fazer política sem subjetividade. Não é possível. Nós olhamos para o que acontece na Europa, aqui, por exemplo, em Portugal. A direita esforça, a direita reacionária, a extrema-direita, esforça-se muito para falar, por exemplo, do Islão, em Portugal, o perigo do Islão. Não há nenhum conflito entre pessoas portuguesas e muçulmanas. Em Portugal não há. Por que é que fazem isto? Não é? É preciso alimentar a máquina do medo. Não é? É preciso alimentar a máquina do medo. E em relação à comunidade cigana é exatamente a mesma coisa. Nós nunca vemos, ou quase nunca, um cigano ou uma cigana retratada pelo lado positivo na nossa imprensa. Quantos ciganos estão em vários sítios a fazer coisas que gostam igualmente como qualquer outro português e que não aparecem? Quantas negras e quantos negros estão nesta mesma circunstância e não aparecem nas narrativas positivas? Né? E esta máquina, né, ela engendra, né, internaliza este medo e depois, obviamente, é bom para o sistema manter a divisão, né? Manter a disputa e a competição entre os deserdados do capitalismo. É fundamental para a sua própria sobrevivência. Porque no dia em que houver consciência de classe entre pessoas brancas espezinhadas pelo capitalismo e pessoas racializadas violentadas pelo capitalismo, nesse dia o poder do capital está em risco. Que é o inimigo comum, né? Esse que é o ponto. Nesse dia o poder do capital está em risco. E então eles perceberam isto. O problema para mim não é esse só. O problema é que a esquerda parece não ter percebido isto. Esse para mim é o meu grande problema. Porque quando eu digo sempre, eu venho de uma tradição política em que este debate já se fez, os debates não se esgotam no seu período, porque eles respondem a uma necessidade estratégica de longo prazo. Portanto, eles podem sempre sofrer alterações em função da relação de força que existe, mas há uma coisa que me parece óbvia. Se a esquerda continuar a bater na tecla em que a direita está a convidá-la para fazer, é dizer que há uma esquerda identitarista, há uma deriva identitarista, eles querem puxar muito a agenda feminista, querem muito puxar a agenda LGBT, querem muito puxar a agenda antirracista, como se essas três dimensões, eu acho que é o que está a acontecer, porque
não há nenhum problema, antes pelo contrário, na minha opinião, que nós consigamos convocar essas categorias todas como categorias políticas que possam reforçar a dimensão de classe na luta contra o capital. Não há nenhum problema em relação a isto. Antes pelo contrário. A falta dela, sim, torna a classe muito limitada como instrumento de percepção das desigualdades por parte de pessoas que sofrem o embate do capitalismo, não é? Porque cada pessoa fala a partir do seu lugar de fala. Outra expressão que cria um grande problema. Que é isso, lugar de fala? Não é? O lugar de fala não é que tu não falas. Não é que só sou eu que falo. O lugar de fala é tal e qual como tu achas que quem tem que liderar a luta contra o capitalismo é a classe operária. Ponto final. Nós podemos caricaturar, se nós quisermos, se a esquerda quer perceber, ela pode fazer um desenho para si própria, né? E perceber do que é que se fala e como é que ela tem que lidar com isto. Porque se a gente não fizer isto, nós vamos ter dificuldades. Então, pronto. Para encaminhar para o encerramento, que se pudesse deixar uma mensagem aos a nossa comunidade TV 247 no Brasil, também a portuguesa, fique à vontade, a câmera e o microfone estão abertos, deixar uma mensagem. Eu sou uma pessoa que não sou muito bom a deixar mensagens, as mensagens que eu sei deixar são de luta, não é? Parece-me que nós não temos nada que nos vai ser dado, tudo será conquistado e tudo será conquistado a ferro, porque o sistema capitalista ele está absolutamente ossificado nas relações mais básicas da nossa vida cotidiana. Em qualquer aspecto da nossa vida, o capitalismo está presente. Portanto, a primeira das coisas que temos que fazer é combatê-lo primeiro em nós próprios, né? E a solidariedade é um valor que é universal. Aí sim, não é um universalismo abstrato. Portanto, ir à luta, responder sempre quando é preciso, estar presente e não deixar um palmo de terra nem ao fascismo e muito menos ao capitalismo. Muito obrigado, Mamadou. O Mamadou é um dos diretores da SS Racismo em Portugal, é isso, né, Mamadou? Membro da direção. Então, é uma pessoa importante na figura quanto na luta antirracista em Portugal. E até uma próxima, telespectador. Tchau, tchau.